Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é sexta-feira, 17 de março. Eu sou Thaís Herédia. Vamos juntos pelas principais notícias de economia no Brasil e no mundo. Turma, tá chegando o dia, do país finalmente conhecer a ideia do governo para controlar os gastos públicos. Esse debate está na ordem do dia já faz algum tempo, mas especialmente depois da chegada do presidente Lula. Pois bem, ele e a equipe econômica vão sentar hoje juntos, na parte da tarde, nessa sexta-feira, para discutir, olhar em detalhes. Afinal de contas, qual a proposta, qual a solução encontrada pelo Ministério da Fazenda, pelos economistas do Ministério da Fazenda, para, no fundo, dar credibilidade à política fiscal do novo governo. Então, começando pela fórmula. A fórmula está guardada sob uma forte blindagem. A gente está vendo aí que ninguém está vazando agora. A essência do modelo vem sendo antecipada a conta-gotas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu entrevista aqui à CNN, disse que ia tentar misturar um pouco das regras que já existem, inclusive de algum conceito, algum fundamento do teto de gasto, que foi completamente furado, derrubado e que agora vai ser substituído. Então, a primeira coisa é essa, né? A gente entender a essência do que está pensando Fernando Haddad. Ele vai ter que convencer o presidente Lula, porque Lula já deu todas as indicações de que ele não quer ter amarras para gastar, nem para fazer investimento. O que, aliás, ele chama de ser a mesma coisa, né? Investimento não é gasto, né? Ele vem repetindo esse bordão. O ministro Fernando Haddad, por outro lado, ele vai precisar encontrar um jeito, né, de ter uma ferramenta na mão que segure as despesas, especialmente para evitar o crescimento contínuo da dívida pública. Ah, mas a dívida caiu nos últimos anos, depois da pandemia. Sim, minha gente, mas a trajetória, ela não é descendente. Nós ainda temos um país em que o governo federal convive com um déficit, ou seja, um rombo nas contas públicas, que esse ano pode chegar a 200 bilhões de reais. Então, enquanto tiver déficit, vai ter aumento da dívida pública. Isso é dado e certo. O que pode acontecer é, faz uma privatização, entra um dinheiro extra, aí abate a dívida pública, que foi o que aconteceu, por exemplo, no ano passado, em 2022. Um aumento gigantesco de receitas em função do aumento do preço das commodities, então o brasileiro paga com a inflação, mas o governo federal ganha com a arrecadação de impostos e venda e privatizações e operações de concessões que deram caixa ao governo federal. Não é o perfil, não é o desejo do presidente Lula fazer privatizações, portanto, essa fonte de receita já não está garantida. As commodities estão com preço caindo lá fora. Há uma grande preocupação, inclusive, se essa crise envolvendo a fragilidade dos bancos e ainda o combate à inflação na Europa e nos Estados Unidos vai manter o preço das commodities lá embaixo, ou seja, uma fonte de alta de receita federal, ela está sendo minada aí pela conjuntura econômica. Nesse debate, o que atrapalha, gente, qualquer mecanismo de controle de gastos é a ideia de discricionariedade, ou seja, liberdade sem nenhum ou muito pouco limite para as decisões. Ou seja, o governo de plantão, agora o presidente Lula, decide onde ele quer gastar, como ele quer gastar e ele segue em frente. Era assim antes do teto de gastos. Durante 20 anos, desde o começo dos anos 2000, até depois ali do final do governo da Dilma, início do governo Temer, até a implementação do teto de gastos, as despesas no Brasil subiram na ordem de 6% ao ano, já descontada a inflação, enquanto o PIB nos últimos 20 anos subiu 2,5%. Portanto, nós tivemos um Estado, um setor público que cresceu quase 3 vezes acima da capacidade do país de gerar riqueza e, portanto, de gerar impostos, né? Então, esse descontrole é que não pode voltar, essa discricionariedade que não pode voltar. Um dos mecanismos que acabou promovendo esse retrato de um aumento muito grande de despesas versus um crescimento menor da economia é exatamente a coragem política que faltou e que vai ser demandada do presidente Lula agora, de gastar menos quando a economia crescer mais, né? Porque no passado, quanto mais mais receita, mais despesa. Foi essa a regra, foi esse princípio que ordenou a política econômica, especialmente do segundo mandato de Lula e dos 2 mandato e meio de Dilma Rousseff. Então, esse princípio não foi cumprido nos mandatos petistas. Hoje, pode sair ou não o anúncio da nova regra, as informações
projeções aqui dos nossos analistas de política é de que deve ficar mesmo para segunda-feira da semana que vem, para ter o fim de semana aí para discutir. O que importa é que, primeiro, Lula e Haddad vão ter que estar numa sintonia muito, muito grande. Vão ter que acertar essa sintonia, porque no final das contas eles querem contar com a aprovação dos aliados, seus aliados políticos, do Congresso Nacional, porque vai ser enviado ao Congresso Nacional um projeto de lei, do mercado financeiro, que está de birra, não confia no governo de Lula, e mais ainda, com a benevolência do Banco Central, já na decisão sobre os juros da semana que vem, e, portanto, não vai demorar para a gente saber quem será convencido ou não pela proposta. A discussão sobre o Banco Central e sobre a aceitação dessa proposta, desse mecanismo, das ressalvas que precisam ser feitas nesse debate, foram temas, e a discussão em si foi tema da minha conversa hoje com o Gustavo Sung, que é economista-chefe da Suno, e nós conversamos sobre essa expectativa. Ele não está muito animado, não, mas vamos ouvi-lo e entender um pouco como o mercado pensa e aguarda essa novidade. Bom, para mim, essa proposta, a apresentação dela vai ser fundamental para o mercado aí entender os próximos anos do governo. A nova âncora fiscal, até a nova reforma tributária que pode existir, acho que são questões fundamentais que a gente espera que vai poder entender, por exemplo, se conseguimos ter queda de juros. Aqui na Suno a gente prevê aí que os juros possa cair lá no segundo semestre, só na reunião de agosto, e isso mostra um pouco o problema que a gente vai ter nos próximos passos. No primeiro momento, a gente vai entender, como você bem trouxe, sobre a apresentação. Então, a gente precisa primeiro entender se vai ser um bom desenho, um ok desenho ou um mau desenho. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, essa discussão com o Lira mostra muito para mim que o governo não tem base suficiente no Congresso para aprovar as suas reformas e da própria âncora fiscal. Ele precisa fazer e vem fazendo diversos acordos políticos. Aquela ideia de que o Lula foi eleito com um governo amplo, de uma frente ampla, para mim vai esvaindo, porque quando a gente olha para a base no Congresso, ele não tem uma base suficiente, precisa dos outros partidos. Teve até discussão com a União Brasil, frente aí aos episódios envolvendo Juscelino Filho, ministro das Comunicações. Então isso mostra que a sua não demissão e a dependência, por exemplo, do União Brasil e também do Arthur Lira para poder aprovar, mostra muito pouco como que vai ser o teor e as bases para conversa no Congresso. Então, acho que tem um grande desafio pela frente. O mercado, acho que ele está muito otimista com essa proposta, mas quando começar a colocar na mesa, eu acho que os desafios começam. Não, você tem toda a razão, Gustavo. Eu queria falar um pouco com você sobre o modelo em si. A fórmula está guardada sob segredo, mas o modelo vem sendo ali antecipado a conta-gotas. O que a gente sabe é que o Fernando Haddad vai tentar, de alguma forma, ter um gatilho para controlar a despesa, especialmente quando a arrecadação aumentar. No passado, os mandatos petistas aproveitaram o aumento das receitas exatamente para aumentar a despesa. E mesmo que esse mecanismo seja implementado, ele demora para fazer algum efeito. Você acha que o mercado, por exemplo, ou o próprio Banco Central vão entender que precisa desse tempo para uma acomodação da nova regra? A primeira parte da sua pergunta, eu até acompanhei uma entrevista do ministro da Fazenda aí na CNN e que ele dá algumas indicações, que ele vai tentar mesclar a lei de responsabilidade fiscal, o teto de gastos, entender que momentos quando você tem aumento da arrecadação, vamos dizer, você faz uma poupança, e aí quando você tem um momento mais de depressão econômica, seria um momento de o governo gastar para sustentar a atividade econômica. Eu acho que há muita especulação, acho que a gente, como você bem trouxe, está guardado as 7 chaves, a gente precisa, de novo, isso vai ser um bom indicativo se a gente pode caminhar para o cenário mais pessimista, otimista, a depender de como vai ser feito esse desenho. E lembrando, a equipe econômica apresentou, a Simone Tebet até deu um discurso que vai agradar a todos, mas como acho que a gente bem sabe, quem tem a palavra final é o presidente Lula. E em relação ao Banco Central e as expectativas do mercado, tem um ponto interessante. Se a gente voltar ali em 2016, quando foi aprovado o teto de gastos, assim como o teto de gastos, a sua nova âncora fiscal, elas demoram um tempo para poder surtir efeito. Mas só a sinalização de que existe uma ideia de que a gente consiga
melhorar a trajetória da dívida pública no médio prazo, tem as regras claras, o mecanismo, e isso já consegue agora ancorar as expectativas, diminuir aquela ansiedade do mercado, e a gente pode ver, por exemplo, na reunião da semana que vem, se o projeto for apresentado agora, a reunião, do Copom, que vai ver a semana que vem, alguma indicação de como o cenário do Banco Central está olhando, como, por exemplo, olhou na sua última ata, no seu comunicado, citações ali do projeto que o Haddad colocou na mesa. Tá aí, minha gente, vai precisar ser uma mistura de nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Quer dizer, precisa ser crível, precisa ser factível, e isso já vai ser possível perceber logo no anúncio da regra. Agora, e é como o Gustavo falou, né? Quer dizer, precisa ter uma compreensão sobre o tempo de acomodação e implementação dessa nova regra. Agora, daí para o Banco Central baixar o juro, eu acho que demora um pouco. Talvez uma sinalização, como disse o Gustavo, seja possível. Vamos acompanhar, né, entender como vai se dar esse processo. Vamos continuar falando de juros, mas agora do ponto de vista do crédito. Vocês se lembram da decisão recente do Conselho da Previdência, que está sob a gestão do Ministério da Previdência, que decidiu tabelar os juros do consignado para os pensionistas e aposentados do INSS. Botou lá um limite de 1,70% de juros. Pois bem, os bancos reagiram, nós trouxemos essa reação aqui, disseram, olha, isso vai inviabilizar o crédito, e a notícia que eu vou dar agora é pedra cantada. Vocês também viram ontem, os bancos privados começaram a cancelar, suspender a oferta do consignado aos pensionistas, aos beneficiários do INSS. À noite, saiu a notícia do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, informação confirmada pela Raquel Landim, nossa analista de política aqui, de economia aqui. Portanto, o setor financeiro, os grandes bancos, as grandes financiadoras, aquelas instituições que são inclusive conhecidas por terem e oferecerem muito dessa modalidade, suspendendo a operação. O Fernando Nakagawa, o nosso queridíssimo analista aqui da CNN, explica um pouco essa história, e ele começa qualificando muito bem o que foi exatamente a decisão do Conselho da Previdência. A gente teve na quinta-feira um exemplo de como o voluntarismo na economia não faz bem para ninguém. Na segunda-feira, a gente começou a semana com uma decisão que pegou muita gente de surpresa. O Conselho, que decide políticas relacionadas à Previdência Social, decidiu reduzir o juro máximo cobrado nos empréstimos consignados, aquele com desconto em folha, relacionados aos aposentados e pensionistas do INSS. Essa notícia, esse movimento pegou todo mundo de surpresa, porque ainda que a gente esteja atualmente discutindo quando o juro vai começar a cair no Brasil pelo Banco Central, a gente efetivamente não tem a queda do juro na prática ainda, porque o Banco Central ainda não começou esse movimento. Mas o pessoal do Ministério da Previdência foi lá e decidiu reduzir a taxa na segunda-feira. Ato contínuo, os bancos informaram numa nota pela FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, que essa redução da taxa poderia até inviabilizar as operações, porque os custos talvez não fossem cobertos pela nova taxa, que é menor do que a anterior. Dito e feito, nas últimas horas, vários grandes bancos e médio também, de médio porte, anunciaram a suspensão da oferta desse tipo de empréstimo, porque a conta não fecha. O juro está menor, os custos não diminuíram, pelo contrário, em alguns casos até aumentaram, porque alguns problemas têm crescido, porque a incerteza ainda está muito presente na economia, e a conta não fecha, e para os bancos, já que não dá dinheiro, prejuízo, na verdade, decidiram interromper essa operação. Isso é uma decisão, um fato muito importante e preocupante para as pessoas que precisam do crédito, porque 42% dos aposentados que tomam crédito consignado, Thaís, estão com o nome sujo na praça, não conseguem outras maneiras de crédito além dessa. E para essas famílias, infelizmente, não vai ter mais opção nos bancos, talvez vão ter que ir para trás do crédito de agiotas, por exemplo. É um exemplo de como o voluntarismo, às vezes, faz mal para todo mundo.
Quero fazer 2 adendos aqui ao que disse o Nakagawa, gente. Olha, a primeira coisa é o seguinte, tem uma norma do Banco Central que determina que os bancos não podem fazer operação que tenham um custo operacional maior do que o retorno, ou seja, que tenham margem negativa. Então, não é se eu quero, se eu não quero, se eu sou bancão, não sou bancão. É uma regra prudencial do Banco Central que, portanto, os bancos precisam obedecer. E segundo, quero dividir com vocês uma análise feita ontem pela jornalista Cláudia Safatli, do Valor Econômico, que foi muito certeira, foi no ponto. Porque ela diz assim, que o ministro da Previdência, Carlos Lupe, olhou para os bancos, querendo atingir os bancos, mas no final das contas, acertou e atingiu os aposentados. Porque é isso que dá. Tabelar preço tem uma consequência. E a consequência é essa, some o produto. Pode ser feijão, carne, juro ou crédito, não importa. Se quiser tabelar preço, o mercado vai reagir. E foi isso que aconteceu e no final das contas, como disse o Nakagawa, esses aposentados que têm nessa modalidade uma única fonte pagável de crédito ficam sem o acesso a ela. Minha gente, demorou um pouco nesse episódio a aparecer a crise dos bancos, porque o mercado respirou aliviado. Primeiro, a notícia do empréstimo ao Credit Suisse, que nós já demos aqui. Ontem, durante o dia, saiu a informação de que um conglomerado ali de grandes bancos, incluindo o JP Morgan, Citi, Bank of America e outros bancos nos Estados Unidos, apareceram com um chequinho básico de 30 bilhões de dólares para salvar um terceiro banco que sofreu com as taxas de juros e com crise de liquidez, da mesma forma que os bancos lá do Vale do Silício. Eu estou falando aqui do First Republic Bank. Essa disposição dos bancões de botarem dinheiro nessa instituição acabaram promovendo um rally de recuperação ontem nos mercados. Lá fora foi assim, o Brasil também aproveitou, a bolsa chegou a subir mais de 1%, o dólar também caiu 1%. Hoje a abertura das bolsas internacionais já mostrava que esse ritmo pode continuar, havia uma expectativa positiva para isso. Essa notícia dos bancos acabou atenuando um pouco a decisão do Banco Central Europeu, que optou sim por uma alta de 0,5 ponto percentual da taxa de juros, elevando a sua principal taxa a 3,5%. E havia ali uma preocupação, como eu venho tratando aqui no Money, desse paradoxo, né, entre o mandato de estabilidade monetária dos bancos centrais, de batalhar e lutar contra essa inflação que está aí, segue persistente, e o mandato de promover e garantir a estabilidade financeira. A Christine Lagarde, presidente do Banco Central, mostrou ontem que não só tem força, como tem credibilidade ao bancar a sua decisão. Quem conta mais detalhes para a gente é a nossa querida Priscila Yazbek, lá de Paris. Thaís, acorda com mais alívio, né, com essa resposta do Banco Central, acreditando que o Banco Central mostrou que está com controle da situação. Então, só para a gente explicar um pouco do que aconteceu, foi o 6º aumento seguido de juros do Banco Central Europeu, já que a inflação por aqui está em 8,5% a inflação na zona do euro, que são os 20 países que fazem parte, que usam a moeda da zona do euro. Então, essa inflação de 8,5% veio acima do esperado, que era 8,2%. Então, com isso, já havia uma expectativa de que o Banco Central Europeu fosse fazer essa elevação de 0,5 ponto. Mas aí vieram as crises dos bancos e uma outra expectativa começou a surgir de que os bancos centrais, tanto americano quanto o Banco Central Europeu, poderiam ser mais suaves com juros, ou não fazer aumento, ou fazer algum aumento menor, já que um dos motivos que levou, por exemplo, o Silicon Valley Bank à falência foi justamente o fato de o banco ter títulos dentro da sua carteira e os juros subindo acabaram trazendo uma perda bilionária para o valor desses títulos. Mas aí então veio essa decisão de Christine Lagarde e ela disse o seguinte, falou que o setor bancário está mais forte do que em 2008, que não vê uma crise de liquidez, mas que o Banco Central Europeu está pronto para agir se necessário. Fez essa elevação de 0,5 ponto nas principais taxas, são 3 principais, a taxa de depósito, por exemplo, está no maior patamar desde 2008, e aí o mercado já espera
espera mais uma elevação de 0,5 ponto na próxima reunião. E também trouxe uma expectativa de que o Fed, o Banco Central Americano, na semana que vem vai elevar os juros em 0,25 ponto percentual, quando estava se discutindo que talvez o Fed não subisse mais os juros. A gente tem discutido bastante sobre isso, né, Thaís? E eu lembro, até queria compartilhar isso com você, quando a gente estava lá na pandemia, com aquele dinheiro todo que estava correndo no mercado, que os economistas já falavam que isso ia gerar inflação, aumento de juros, problema para os bancos, e é um pouco do que a gente está vendo acontecer agora, né? Portanto, tá aí, minha gente. Olha, as atenções hoje todas voltadas para essa discussão da regra fiscal, do controle dos gastos públicos. Daqui a pouco, agora, no meio da manhã, sai o dado do desemprego no Brasil, que deve continuar um pouco abaixo de 8% no mês de janeiro, dado do IBGE. Na segunda-feira, a gente repercute. E quem sabe também, na segunda-feira, a gente vai conseguir já tratar da nova regra fiscal, senão continuamos aqui no debate, nas discussões em torno dela. O episódio de hoje se despede. Eu desejo a vocês uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana e a gente se vê na segunda. Um beijo, se cuidem e até. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição, sonorização Felipe Gomes. Coordenação técnica, Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas de áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.